Estamos de volta agora aqui com o programa Bem Assim para falar sobre um assunto que não é tão legal, mas que a gente precisa sempre estar falando sobre esse assunto, precisa sempre estar se discutindo sobre esse assunto. Deixa eu ler alguns dados, tá, gente, aqui para você. Olha só, 1 a cada 3 brasileiras com 16 anos ou mais já foi espancada, xingada, ameaçada, agarrada, perseguida, esfaqueada, empurrada ou chutada nos últimos 12 meses. Essa pesquisa ela é do Datafolha e ela foi referente ao ano de 2017. Ela apontou esses dados que eu acabei de falar, mas também detectou que 29% das mulheres entrevistadas afirmaram que já tinham sofrido violência física, verbal ou psicológica. E o estudo ainda projetou que 503 mulheres foram vítimas de agressões físicas a cada hora no Brasil e que 2 a cada 3 brasileiros já presenciaram uma mulher sendo agredida física ou verbalmente. E aí, para que a gente acabe com essa cultura, pelo amor de Deus, o quanto antes, a gente precisa sim estar debatendo sobre esse assunto. Antes da gente começar a falar aqui no estúdio, discutir sobre esse tema, eu quero passar um vídeo aí para vocês. É um vídeo que já é bastante conhecido, que é da Jujut, ela que é uma vlogueira lá do YouTube e que já fez um vídeo sobre relacionamento abusivo, que a gente pode falar que, digamos, é o começo, é a base de grande parte desse número de violência contra a mulher. Mas, Jujut, como eu vou saber se eu estou num relacionamento abusivo? Você não sabe. Ou você sabe, mas você escolhe não saber. Então, fique atento aos sinais. E quais são esses sinais? Vamos responder algumas perguntas aqui comigo. Venha cá, venha cá. Este sujeito está te impedindo de sair com os seus amigos? Ou está te colocando contra os seus amigos e os seus familiares? Ele já mandou você tirar o batom porque você estava com cara de puta com esse batom vermelho? Ele já sacudiu um guardanapinho na tua cara? Tira esse batom. Ele já controlou à distância as roupas que você vai usar ou o lugar que você vai usar essa roupa? Essa pessoa já te pediu para excluir pessoas do seu Facebook ou Orkut na época áurea da vida? Ou essa pessoa já te impediu de falar na vida real com certas pessoas? Sempre que vocês brigam de alguma forma muito estranha, que não é explicada, você está sempre errada. E você sempre acaba pedindo desculpa, mesmo quando no início você tinha certeza que você estava certa. Mas rolou alguma coisa ali que ele falou, que você falou, gente, eu acho que eu que estava errada. Será? E aí você olha pra trás e fala, ih, todas as brigas que a gente já teve na vida, e eu que estava errada. Chantagem emocional. Sempre uma boa pedida. Ah, eu acho que eu vou terminar com você. Termina, eu me mato, ele diz. E aí você fala, não vou terminar, não quero que ele se mate, vamos terminar. Ele te faz de vez em quando se sentir burra, feia, estúpida, inferior a ele. E ele faz você achar que é uma bênção ele estar ao seu lado, porque ninguém merece uma pessoa como você, mas ele aguenta. Então você tem que ficar pianinho, porque se você perder aquele ali, você nunca mais vai conseguir ninguém. Ele tem vergonha de te beijar em público ou de estar com você em público em qualquer situação? Não querer demonstrar afeto em público é uma coisa, a gente entende. Ter vergonha de você em público é outra coisa. Ele faz uma merda colossal e aí você fala, fez uma merda colossal. E aí ele chora, arrependido, profundamente. E ele jura que aquilo jamais vai acontecer novamente. E que ele foi estúpido e ele implora o seu perdão. Ele uma vez queria transar e você não quis e ele ameaçou ir embora, terminar com você. Quando você conquista alguma coisa maravilhosa, o rapaz fica triste porque você conquistou e ele não conquistou. E aí você para de ficar feliz por você. E aí você fica triste e se sentindo culpada porque você foi melhor que ele em algum momento. E aí chega aquele momento em que o sujeito, depois de ter te esculhambado, termina com você. E aí você fala, oh não, terminou por minha causa, eu fiz tudo errado, eu não merecia o amor dele que era imenso. Um jeito de saber se você tá passando por isso tudo. Antes de você ficar com ele, você era uma pessoa felizinha, depois de ficar com ele um tempo, você está murcha como uma uva passa e você está chorando por qualquer coisa e as pessoas estão falando, ei, esse menino não tá te fazendo bem não. Você fala, lógico que tá, ele é ótimo, ele me ajuda em várias coisas, ele
Entendeu? O relacionamento é construído de forma tal que ele faz você achar que só ele no mundo poderá te amar e te tratar bem, mesmo ele não te tratando bem. E você nunca vai achar alguém que goste de você, porque você é esquisita, porque você é suja, porque você é uma puta. Mas ele te aceita como você é. Então, se você terminar com ele, você está condenada a uma vida solitária, porque ninguém vai querer você. E aí, você vai ficando ali, preso naquela teia de manipulação sem fim, achando que você tem que estar ali, porque é a sua última salvação. Porque sem aquele relacionamento, você vai ficar sozinha para sempre. Isso não é verdade. Isso não é verdade nem por um segundo. Ele te bota numa bolha tão louca de que tudo que não é ele é ruim, que você começa a acreditar nisso. E aí você começa a não conseguir interagir com ninguém. E o seu emocional fica dependendo dele. Você não pode ficar feliz sozinha. Você tem que ficar feliz com ele só. Como é que pode uma coisa dessa? Se ele morrer, acabou a felicidade? Não pode mais ser feliz. Pois é, essa é só a primeira parte, tá, do vídeo. Daqui a pouco a gente mostra a segunda parte. E aí, para falar com a gente sobre esse assunto, para nos ensinar também bastante, né, porque nós precisamos aprender, eu recebo agora aqui no estúdio a psicóloga Regina Japiá, ela que é especialista, tá, em violência contra a mulher, e a advogada Anne Caroline Fidelis, que já veio aqui no Vem Assim, né, Anne, de volta. Exatamente. Bom dia, seja muito bem-vinda, que também é especialista, é feminista, enfim, é super ativa nesse meio. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês aqui. Deixa eu começar com a Regina. É mais ou menos isso mesmo que a gente acabou de ver no vídeo? É um ciclo e ele começa com essas, vamos dizer assim, com essas observações que a Juju fez? Então, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Sim, ela fez um vídeo bem elucidativo desse jogo psicológico que se configura uma relação abusiva. É bem marcado, por exemplo, pela tentativa de isolamento da mulher, pela tentativa de controle, manipulação e posse dela. E que, como você falou, nem sempre existe nesse relacionamento abusivo a violência física. Então, muitas mulheres se sentem confusas, porque elas, não, eu não sofro violência física, como eu estou num relacionamento violento. Mas se a gente for observar, existe uma série de violências psicológicas, como ela citou no vídeo. Vamos comentar essas violências psicológicas? Sim. Porque às vezes, talvez, elas sejam até mais comuns, né, Anne, do que a violência física propriamente dita, porque, digamos, é o último estágio daquele ciclo ali de relacionamento abusivo. E a mulher, ela só acha, né, que só é violência contra a mulher quando ela está ali envolvendo a violência propriamente dita, né? O tapa, o murro, o chute. Não é bem assim, mulheres né? caem nessa armadilha. Por exemplo, são exemplos de violência física, a tentativa de controle. Controlar o que ela veste, controlar a carreira, inclusive se ela trabalha ou não, se ela estuda ou não, com quem ela se relaciona, para onde ela sai. E que muitas vezes essa tentativa de controle, ela não é tão explícita. Não, eu não quero que você vá, mas há um boicote nesse movimento de autonomia da mulher. Um outro exemplo é o ciúme, a possessividade, a tentativa de isolamento. Então, essa mulher tinha uma vida social, tinha uma rede social forte antes deste relacionamento e após ele vai minando e ela vai se afastando das pessoas queridas, inclusive até mesmo da família. E como ela citou, fica apenas vivendo para e com essa outra pessoa. Pois é, e aí se isola, se isola, se isola e acaba chegando, infelizmente, em casos até fatais. Como, agora eu vou começar aqui com a Anne um pouquinho, como esses últimos casos que a gente tem visto, né, na mídia. Vamos falar desse último que foi mais chocante, que foi o que aconteceu, acho que foi lá no... Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Também teve de Santa Catarina, não foi? Santa Catarina ou é Rio Grande do Sul? Que foi o da advogada. Isso, Tatiane Spitzer. Isso, Spitzer também teve esse, Exatamente. né? Que casos? E eu acho que é bem interessante, acrescentando um pouquinho o que a professora falou, que a gente ainda vive, além de tudo, com uma certa romantização desse controle. E que acaba sendo mais uma armadilha que faz com que algumas mulheres permaneçam nessa situação. Algumas pensam, não, ele me controla, ele quer me buscar, ele quer saber onde eu estou porque ele me ama.
Então, Não a tá gente cuidando de tá mim. cuidando de mim. E a gente, nós enquanto mulheres, né? E feministas. A gente também tem um dever de começar também a desnaturalizar esses comportamentos e parar também de romantizar. Porque isso, sem dúvida, é um dos fatores que fazem com que muitas mulheres acabem permanecendo nesse ciclo. E pior, muitas vezes elas acabam também sendo culpabilizadas por permanecerem nesse ciclo. Sim. É aquela velha história, né? Apanha, permanece no relacionamento violento porque gosta de apanhar ou porque gosta de sofrer. A gente tem que parar com esse discurso, de reproduzir esse discurso também, além da romantização e de culpabilização, porque de certa forma a gente está julgando e também dificultando algum meio dessa mulher conseguir quebrar esse ciclo da violência. Por isso, até quando a gente realiza um trabalho nos centros de referência, nos acolhimentos, talvez até mais importante, e eu posso dizer até como advogada, poderia até ser um contrassenso por conta da minha profissão, mas eu acredito que é até mais importante do que o próprio acompanhamento jurídico, o atendimento inicial jurídico, mas o atendimento psicológico. Em regra, são mulheres que chegam ali completamente despedaçadas, com a autoestima extremamente minada, mas que já reconhecem a sua infelicidade e que precisam fazer alguma coisa. Então, qualquer pessoa que esteja diante de uma situação e de uma mulher que esteja passando por isso, eu acredito que o maior aconselhamento é não julgue. Não a trate culpabilizando por se manter nesse relacionamento, mas sim buscando instâncias de ajuda. Se você não se sente capacitado para ajudá-la, mas entenda que eu recomendo um acompanhamento psicológico, um atendimento no centro de referência e, enfim, e por aí vai. Eu acredito que é muito importante esse entendimento. A mulher, ela consegue identificar por ela mesma que ela está em um relacionamento abusivo ou não? É preciso que alguém chegue para ela e diga, olha, não tá bom isso aí não tá te fazendo bem. Em alguns momentos, em algumas situações, ela reconhece e já procura ajuda para sair desse relacionamento abusivo e em outras situações, não. O que ela sente é um mal-estar, é uma infelicidade e uma gama de sintomas psicológicos que ela sabe que não está bem. E por quê? Porque justamente ela está nesse jogo psicológico, como foi citado no vídeo. Muitas vezes, a outra parte, eu vou citar aqui o agressor, mas lembrando que uma mulher também pode ser abusiva. Mas, enfim, como a maior parte dos casos é por parte de homens, eu vou falar do sexo masculino. Ele culpabiliza ela e nesse jogo ela começa, não, peraí, eu estava com a razão. Era uma situação que eu estava completamente com a razão. Como é que agora ele é o certo? Então, é um movimento muito comum, culpabilizar e sempre ela é errada e ele é o correto. Então, nessa confusão, ela vai se fragilizando, como a advogada Anne citou, ela procura em alguns momentos ajuda ou não, mas fica fragilizada emocionalmente, muitas vezes afeta o padrão de sono, o padrão alimentar, o humor, começa a ficar um humor depressivo, enfim, vai minando a saúde daquela mulher e que a importância desses espaços de debate, né, a mídia ela é muito importante nesse sentido, para que a gente não repita aquelas frases clichês do senso comum de que, mulher vive numa relação violenta porque gosta, a mulher gosta de apanhar, ou ela, sabe, a gente precisa realmente problematizar isso e entender que, na verdade, ela está enredada, tá certo, por aquela relação e que a gente não deve julgar. A palavra que eu defendo é o não julgamento e, principalmente, o acolhimento. Seja por parte de profissionais, seja por toda a sociedade como um todo. E aí a gente vê que teve tantas coisas que, graças a Deus, já trouxeram uma evolução nesse tema. A Lei Maria da Penha, 12 anos atrás, né, começou a valer. Aqui foi-se criada toda uma rede, né, de proteção e de apoio, de ajuda às mulheres que são vítimas de violência doméstica. Eu queria falar sobre isso. Eu, mulher, vítima de um relacionamento abusivo, então vítima de violência, decidi que quero sair, dessa rede, desse ciclo, e muitas vezes o meu companheiro, né, muitas vezes dos casos, eles ameaçam que, ou então que vão se matar, ou então que se ela deixar ele vai matar ela. Temos uma rede, Anne, aqui em Alagoas já, que apoia essa mulher, que acolhe, que presta esse atendimento a ela,
é o primeiro lugar para onde ela deve ir assim que ela se sentir minimamente encorajada para buscar ajuda? Então, sem dúvida, essa questão da rede é extremamente complexa e ela deve ser ampliada. Entretanto, já existem alguns equipamentos que promovem esse acolhimento e atendimento. Um deles é o próprio Centro de Referência e de Atendimento à Mulher, que fica aqui muito próximo da TV Mar, inclusive, onde existe uma equipe multidisciplinar, né, com advogadas, psicólogas e assistentes sociais. Lembrando que até a mulher que ainda não está convicta da denúncia criminal, de já chegar até uma delegacia, ela pode ser atendida já por profissionais de outras modalidades, a exemplo do próprio atendimento psicológico. Existem algumas iniciativas aqui no estado também privadas, a exemplo do Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres, onde a professora, inclusive, também já realizou alguns trabalhos. Existem também as delegacias das mulheres. Em todo o estado de Alagoas nós temos 3 delegacias, 2 que se localizam aqui em Maceió, uma delas no centro da cidade, e os juizados da violência doméstica. Em Maceió temos um juizado que fica no centro da cidade e temos também um juizado em Arapiraca. Dentro desses juizados, inclusive, existem equipes multidisciplinares que também realizam, para que vocês vejam a importância desses outros atendimentos para além do atendimento jurídico. Temos também, recentemente implementada, a Patrulha Maria da Penha, que faz o acompanhamento das medidas protetivas deferidas. E por que isso é importante? Porque um dos fatores que também podem contribuir para que as mulheres permaneçam na situação de violência é até a falta de credibilidade, muitas vezes, do Estado. Pensar que a denúncia não vai dar em nada e que, muitas vezes, a situação talvez até se intensifique. A Patrulha Maria da Penha, ela surge justamente para que haja ali uma credibilidade maior, para que essas guarnições especializadas e capacitadas para dar um devido acolhimento e realizar um atendimento humanizado, realmente verifiquem se a medida protetiva, ou seja, o afastamento daquele agressor, esteja sendo cumprido, sob pena, inclusive, de descumprimento de decisão judicial e até de uma prisão em flagrante, como, inclusive, já aconteceu. Para que vocês tenham uma ideia, na Bahia, que já existe uma Patrulha Maria da Penha que foi implementada, quando uma mulher foi assassinada com a medida protetiva dentro da bolsa. Graças a Deus a gente não precisou disso aqui no estado de Alagoas, mas ao longo de todos esses anos só aconteceu, mais de 5 anos só aconteceu um flagrante, uma prisão em flagrante de descumprimento. Aqui em Alagoas nós já tivemos. Então a gente já tem que refletir sobre as nossas particularidades do estado de Alagoas, estado esse que tem estatísticas de violência preocupantes e que demandam, sem dúvida, políticas públicas e reflexões e espaços como esse que está acontecendo aqui agora. Só complementando a fala da Anne, a importância também do programa de atenção à pessoa vítima de violência sexual da Maternidade Escola Sim. Santa Mônica, que é referência em Alagoas para o atendimento a pessoas vítimas de violência sexual. E que a gente estava até conversando, né, Regina, que antes de começar o programa, eu fiquei bastante impressionada, porque a Regina falou que o número, né, o grande número de atendimentos nesse programa, ele é de mulheres e crianças, né? Está aumentando o número de atendimentos a crianças e adolescentes. Então, pegando esse gancho da violência sexual, é um tema também complexo dentro da violência, é um subtema, porque muitas vezes a mulher tem um relacionamento íntimo com o homem, seja namoro, noivado, casamento, e surgem situações onde não existe aquela violência sexual mais contundente, tá certo? Como, por exemplo, por um estranho, um estupro por uma pessoa que ela não conhece, um desconhecido. No entanto, ela vive situações nesse relacionamento íntimo onde ela é levada, ela é coagida, chantageada a realizar certas ações de cunho sexual nas quais ela não se sente confortável. E isso se configura uma violência. Então, é importante que a mulher, ela procure se informar. Eu acredito que a informação é um excelente poder de empoderamento. Sim. Não único, mas é um excelente poder, instrumento de empoderamento. Como, por exemplo, também a questão financeira, a violência patrimonial. Tem mulheres que, por exemplo, trabalham o mês inteiro, desprendem sua energia, sua força de trabalho e, ao final do mês, são coagidas a entregarem o salário ao companheiro. Então, eu estou citando aqui inúmeras formas de violência
doméstica ou em relacionamentos íntimos, que a mulher ela precisa estar atenta, que isso se configura uma relação abusiva, é uma relação violenta. Informação é o melhor caminho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, existe um telefone, que é o Ligue 180, onde até essas informações acerca da rede e uma equipe também especializada, profissionais especializados do outro lado da linha, fazem o acolhimento e informam. E uma outra questão que eu acho que é interessante a gente refletir, e até pensando no caso da doutora Tatiane, advogada que foi assassinada recentemente, é justamente um outro jargão que muito nos prejudica, nós que lutamos aí pela vida das mulheres e pela não violência, que é a tal do não meter a colher, né? Em violência de marido, em briga de marido e mulher, não se meter a colher. Aquele caso ele foi muito emblemático porque justamente mostrou o quanto a ausência e a não intromissão das pessoas, dos vizinhos, enfim, estava tudo sendo gravado ao vivo e não houve qualquer tipo de interferência. E, sem dúvida, talvez uma simples interferência naquele contexto pudesse ter evitado aquele feminicídio. Sim. E fora que o ciclo da violência, novamente falando um pouco do que a gente já falou, uma das suas características são aquelas pequenas migalhas de amor e os pedidos de perdão que esses agressores, né, em regra homens, acabam fazendo com que aquele ciclo permaneça. Em regra, a violência, no caso, depois da sua ocorrência, vem muitas vezes com um pedido de perdão e isso nunca mais vai acontecer. A tal da fase da lua de mel, que geralmente dura muito pouco. A gente, quando faz algumas falas, até com estudantes, e o ciclo da violência é recorrente até inclusive entre as adolescentes, os relacionamentos ali já muito cedo e já muito abusivos, a gente sempre relata o ciclo da violência e é incrível como praticamente todas se identificam. E o quanto muitas mulheres começam até a relatar o quanto já viveram aí ao longo da sua trajetória históricos de relacionamento abusivo e não reconheciam que dentro desses relacionamentos havia violência. Então é muito importante que a gente comece a discutir para desnaturalizar esses comportamentos, parar de romantizar e perceber que ele pode sim no futuro culminar num feminicídio como que aconteceu com a doutora Tatiane. Isso. Eu também queria que a gente falasse sobre assédio sexual, que eu acho que também é uma forma de você violentar a mulher. E aí, recentemente aqui em Maceió, né, a gente teve um caso de assédio, enfim, no ônibus, em que um homem estava se masturbando e a mulher, sozinha, foi lá e foi tentar se defender. Até, inclusive, usando a própria força, porque ninguém ali se movimentou para ajudá-la, minimamente, pelo menos, do que aparecia no vídeo. E a gente tem o vídeo, eu queria mostrar para a gente fazer alguns comentários sobre esse assunto. Coloca aí na tela. Me respeita, rapaz! Não, que você. Chama a polícia aí, motorista. Porra, rapaz! Mata esse cara na porrada, seu otário! Falei nada. Safado, safado. Safado, que apanha. Tu não vai descer, não. Tu não vai descer, não, porque a polícia vai te pegar. Tá pensando que eu sou o quê? Tu não vai descer, não. Me ajuda aqui a não Pode descer ser não. ele. Abre a porta não, motorista. Abre não. Você vai ser descer preso. na viatura agora. Abre a porta não. Abra não, mano! Abra não. Segura isso aí. Segura o cara! Abra não, caralho. Porra. Tá achando o cara, motorista? Porra. Que difícil. Eu não me imagino nessa situação. Eu não sei se a minha reação seria a mesma que a dela, mas eu me coloco muito no lugar dela porque a gente vê isso, não talvez dessa forma, né? Mas a gente passa por assédio todos os dias. Nós que somos mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre o assédio? Chega a se olhar. Não, eu posso falar, mas se você quiser falar. Eu acho que uma reflexão que a gente pode fazer, muita gente até questionou e vem falando dessa questão da reação das pessoas que estavam ao redor e o quanto aquela mulher acabou lutando, de certa forma, sozinha. Óbvio que a gente não é a favor do justiçamento com as próprias mãos e que o Estado é que deve ser acionado. Entretanto, eu acho que é interessante a gente fazer até um paralelo. Se fosse um crime patrimonial, será que a reação daquelas pessoas que estavam ao redor seria a mesma?
E a gente tem vários relatos. Pensem aí em quantas histórias de ladrões ou furtadores de celular que saíram agredidos ou, de forma alguma, alguém cogitaria abrir a porta. Então, eu acho que mais do que até pensar em algumas outras questões relacionadas a algumas particularidades do vídeo, refletir sobre essa questão da tolerância social que ainda existe em relação à integridade e à dignidade sexual das mulheres. Infelizmente é uma recorrência, eu já passei por isso, eu acredito, não sei da trajetória de vocês, mas a regra é que as mulheres vivam vários episódios de afronta à nossa dignidade sexual ao longo da nossa trajetória. Porque parece que o corpo não é da gente, né? Parece que ele não pertence a gente. Ele pertence a todo mundo, porque todo mundo pode dar pitaco, então a qualquer homem quando a gente está passando, mas não a gente, né? A gente, meu Deus do céu, a dona do próprio corpo não pode, enfim, ter propriedade sobre ele mesmo, né? E aí a Anne tocou no assunto que eu gostei muito, que até a Regina já ficou aqui levantando o dedo para falar, né? Que é sobre essa questão da tolerância social. Até quando é que a gente vai com isso, né? A gente precisa começar a quebrar. E talvez, se não tivesse acontecido esse caso, dessa mulher ter tido essa reação, iriam estar acontecendo outros e outros e outros casos, provavelmente. Pois é. E assim, esses episódios, eu acho que é muito importante que eles nos levem a refletir sobre uma cultura maior de objetificação do corpo feminino. E isso, de uma maneira lastimável, afeta a vida de todas as mulheres. Porque nós, mulheres, não podemos circular nos espaços públicos na hora que nós quisermos. Imagine uma mulher circulando de 11 horas da noite sozinha no espaço público. Então, a vida dela começa a ser ceifada em virtude dessa cultura, da objetificação dela, da sexualização da mulher e dessa permissividade de fazer o que quiser com o corpo dessa mulher. A exemplo do assédio, seja no ambiente de trabalho, seja nos espaços públicos. Então, esses episódios, a gente teve esse exemplo recente aqui em Maceió, mas que, na verdade, todos os dias, em todo o mundo, em todo o Brasil, existem mulheres sendo assediadas. O que é que isso significa? Que permissividade é essa? Que machismo, que controle é esse que os homens têm para fazer o que quiserem com o corpo dessas mulheres? Será que eles estão, como a Anne citou, e a dignidade dessa mulher? Será que ela não é vista de uma outra forma, apenas como um ser sexualizado? E aí também me faz trazer outra pergunta à tona, né? Porque uma das coisas que a gente mais escutou durante toda a nossa vida, isso eu escuto desde pequenininha, é porque você também está com essa roupa, está pedindo para o cara olhar. E aí, por exemplo, nesse caso do ônibus aqui em Maceió, a gente viu que a mulher estava com uma blusa composta, vamos colocar assim, né, já que tem, né, para ser composta, com a calça jeans, não tinha uma saia curta, não tinha um short curto, não tinha um decote. E ainda assim, o cara foi lá e fez o que fez. E aí, é a roupa ou não? Ou é o homem? Acho que a gente já tem essa resposta, né, meninas? A cultura, não é? É a cultura. E aí, trazendo também isso, eu queria até que a gente comentasse. Eu sei que o nosso tempo está um pouco curto, mas espera aí. Dá para fazer essa ligação da cultura do assédio com a cultura do estupro? Eu queria muito falar sobre isso, mas eu queria que a gente talvez pudesse até fazer já um convite aqui abertamente. Vamos voltar para a gente falar mais sobre esse outro assunto, que seria a cultura do estupro. Seguramente que sim, Mara. Tem algumas pessoas que tentam desconstruir, tentando banalizar, chamando até de mimimi, essa cultura do estupro, dizendo que não é bem assim, que ninguém anda estimulando os homens a estuprarem mulheres. Mas a situação não é bem essa. A cultura do estupro, na verdade, é um movimento, é uma cultura que ela dá uma sensação de permissividade a essa objetificação e sexualização da mulher. E isso em revistas, em propagandas, em comentários, em músicas. Se a gente for levantar a quantidade de músicas que tem sexualizando o corpo feminino, então é uma série de situações onde existe uma permissividade, uma naturalidade e um estímulo a olhar a mulher sob essa perspectiva. E lembrando que, como você citou, essa questão da roupa ou do local onde ela estava. Isso é mais um jogo psicológico de culpabilizar a vítima. Então, mulheres, estejam atentas.
vocês nunca são as culpadas em situação de vitimização. Não entrem nesse jogo, vocês não são culpadas. Inclusive, recentemente, uma freira, ela tinha mais de 80 anos, ela foi brutalmente estuprada. Não sei se você ficou sabendo. E essa questão da roupa, esses discursos de culpabilização são tão sem sentido e é tão fácil se contrapor a ele, porque é só a gente refletir até em relação à grande quantidade de estupros em relação a crianças. Isso. A violência sexual ela está relacionada à posse, está relacionada a diversas outras questões e a própria cultura de estupro, como já foi colocado aqui, e não em relação a qualquer vestimenta ou comportamento da vítima. Isso não pode de forma alguma ser colocado. E esse tipo de reprodução de discurso é que faz, inclusive, com que o crime de estupro seja tão subnotificado. Isso. Porque, imagine, ninguém tem vergonha de dizer que sofreu um assalto. Novamente fazendo um paralelo com um crime patrimonial. Mas quando nós estamos tratando de um crime sexual ou de um crime de violência doméstica, quem mais tem constrangimento é a vítima. Então não faz o menor sentido. Só esse indicador, só esse comparativo já faz a gente refletir e não ter dúvida com relação a essa cultura de estupro, de culpabilização da vítima, de encontrar várias outras instâncias de supostas razões para que não haja um olhar direcionado para quem de fato é o culpado, que é o agressor. E um ponto de reflexão é que existem inúmeras pesquisas que comprovam que mulheres em situação de violência que procuraram ajuda em diferentes poderes públicos, elas foram constrangidas. Sim, ainda tem isso. Então, isso é um aspecto muito importante para que os profissionais reflitam e eles não revitimizem essa mulher no momento da abordagem. É uma responsabilidade enorme. E é por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto, até para ajudar esses próprios profissionais. Isso. Meninas, eu sei que vocês já falaram, mas a gente já está chegando ao final. Eu queria, minha pergunta para a Regina, antes dela passar uma mensagem para as mulheres, é como a violência contra a mulher consegue nos atingir, consegue nos abalar psicologicamente? Como eu já tinha iniciado anteriormente, Isso. não é? Pode, estou dizendo pode porque cada mulher é única. E cada uma vai expressar o seu sofrimento à sua forma, com a sua frequência e a sua intensidade. Então, pode afetar o padrão de sono, passa a ter insônia, pesadelos constantes, pode afetar o padrão alimentar, perda de apetite ou apetite excessivo, pode alterar o humor, ela passa a ter um humor depressivo. Que mais? O isolamento social, a depressão, o estresse pós-traumático é o carro-chefe de situações de violência, principalmente violência sexual. A Organização Mundial da Saúde tem pesquisas e comprovam. Então, ela tem lembranças intrusivas do que aconteceu e principalmente o isolamento e a fragilidade emocional como um todo. E lembrando que a saúde emocional, a saúde mental, ela não está só aqui e aqui, ela se reverbera em toda a vida da mulher, nos seus relacionamentos interpessoais, na sua carreira, no seu relacionamento familiar. E lembrando que, com relação à violência doméstica, se houver filhos, eles são também diretamente afetados por essa situação de violência. Já atendi vários adolescentes, várias crianças que vieram procurar ajuda psicológica com uma queixa. E quando a gente vai fazer a avaliação do caso, na verdade, a demanda é porque eles vivem em uma situação de violência no contexto familiar. E acaba que todo mundo da família sofre e precisa de ajuda, né? Anny, denúncia. Vamos falar sobre os pontos, vamos reforçar, na verdade, para essa mulher que está passando por essa situação, poder procurar ajuda e denunciar, que isso é muito importante. Exatamente. Primeiro, numa situação de urgência, a ocorrência ela deve ser atendida por qualquer guarnição, qualquer uma, e não pode, obviamente, haver qualquer tipo de recusa em relação àquele atendimento, ele tem que ser realizado. O número é 190. Se eu estiver presenciando ou ouvindo até uma violência que esteja acontecendo ao meu lado, mesmo que eu ainda acredite naquela história de não meter a colher, por favor, vamos parar de reproduzir isso. Ligue 190.
mesmo que se questione, a polícia não pode não chegar a tempo, mas faça a sua parte. Além de informar acerca aí dos equipamentos que existem, a exemplo do próprio Ligue 180, que pode ser uma instância de ajuda, e pensar que existem aí dispositivos legais, a exemplo da própria Lei Maria da Penha, que trazem aí uma série de exigências do próprio Estado. Existe um Estado que deve sim agir e punir. Além de tudo, por mais que as pessoas até acreditem em eventuais deficiências do Estado nesse atendimento, o percentual de vitimização letal, ou seja, de feminicídio, entre mulheres que denunciam e entre mulheres que não denunciam é extremamente diferente. Em regra, as mulheres que buscam algum tipo de ajuda, sobretudo esse apoio do aparato do Estado, o apoio legal, elas conseguem sim, geralmente, barrar o pior que pode acontecer, que é a violência fatal. Então, não deixem de buscar ajuda. Parem também, tentem refletir sobre essas questões para que não haja essa culpabilização, as pessoas ao redor também não promovam o julgamento e procurem ajuda. E, além de tudo, pensem que existem várias outras mulheres, a exemplo de nós que estamos aqui hoje discutindo esse tema, que trabalham essa questão e que estão também junto com elas. Então, acima de tudo, pensem que vocês não estão sozinhas. E o agressor, ele é punido, né? Acho que também seria bom que a gente colocar isso. Quais são as penalidades que o agressor ele pode ter? Então, diante da violência constatada imediatamente, pode haver a prisão em flagrante. Ele vai responder um processo criminal que, em virtude e graças à nossa Lei Maria da Penha, que é uma lei tão importante e tão demonizada ainda, infelizmente, pela falta de conhecimento, e graças a essa lei, essa pena ela não vai mais poder ser convertida, por exemplo, em medidas alternativas ou cestas básicas. A medida que deve ser cumprida realmente é o aprisionamento. Além de, ele pode ser monitorado, existe aqui no estado de Alagoas também um botão do pânico, a própria Patrulha Maria da Penha, a determinação para que haja aí um afastamento, ressaltando mais uma vez que a violência contra a mulher, ela não atinge realmente apenas essa mulher, mas toda a instância familiar. Existem até alguns estudos que mostram que muitos dos jovens que ingressam até no mundo da criminalidade, eles têm ao longo da sua trajetória episódios de violência doméstica. E talvez uma das razões mais recorrentes dessas mulheres justificarem uma não denúncia é: quero proteger os meus filhos, quero dar um pai aos meus filhos. Mas isso não é proteção, muito pelo contrário. E é um mito, não é? Exatamente. Mais um grande mito que faz parte dessa cultura machista e patriarcal, que fazem com que, infelizmente, as mulheres sejam tão vitimadas em contextos de violência doméstica e familiar. Hoje vivemos pensando em segurança pública, homens matando homens, muitas vezes por questões de masculinidades também, e homens matando mulheres. As mulheres hoje são pior, em regra assassinadas por homens, e pior em homens que elas deveriam se sentir, na verdade, protegidas e acolhidas, enfim, mas não é isso que acontece. Então, vamos denunciar. Existem sim instâncias do Estado e da sociedade para que seja dado realmente um devido amparo e um acolhimento para essas mulheres em situação de violência. É isso. Meninas, muito obrigada. Eu sei que se eu tivesse tempo a gente continuaria conversando aqui, porque com certeza teria assunto ainda. Obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Vamos encerrar o seguinte, passando uma mensagem aí. Vocês escolhem como vocês querem falar com as mulheres. Talvez você esteja sofrendo algum tipo de violência, talvez você não esteja, mas você tem uma amiga, tem alguém da sua família que está passando por esse momento, ou até mesmo para você se informar, porque talvez hoje você não esteja nessa situação, mas quem sabe, às vezes a gente é também capaz de se envolver com uma pessoa, que geralmente é assim, né? No começo é maravilhoso, é bonzinho, e aos poucos vai se mostrando outra pessoa, para você também ficar informada e já saber como é que você deve se posicionar. Começar com a Regina. A mensagem que eu quero deixar para as mulheres é que, em alguns momentos, a gente precisa visitar esse lado mais sombrio da vida. Mas isso é uma forma de cuidado. Isso é uma forma delas olharem para si, olharem para os seus relacionamentos e entenderem que nós estamos na vida para sermos felizes e que todos nós merecemos relacionamentos felizes e uma vida plena. Então, se ela se sente de alguma maneira desconfortável, infeliz, que ela procure ajuda, que ela supere essa vergonha, esse medo e procure ajuda. Isso é uma forma de se amar. Anny. E que também utilize a maior arma que nós podemos utilizar,
né, no combate a esta violência, que é, sem dúvida, a informação. Saber o que existe, o que é a Lei Maria da Penha, quais são as garantias que são ofertadas, que existem profissionais que trabalham especificamente com essas questões e que o Estado está aí, ele tem a obrigação de dar esse amparo e que elas busquem realmente ajuda e que não se esqueçam. Interessante que eu estava pensando exatamente numa mensagem parecida, sobre esse entendimento que as mulheres precisam ter de que elas têm todo o direito, mais que qualquer outro direito, mas que elas têm o direito de buscar a sua felicidade, de buscar o que é melhor para elas. E nós, por sermos mulheres e somos criadas muitas vezes para sermos as cuidadoras e sacrificar a nossa felicidade em benefício de outras pessoas, a gente, na verdade, está invertendo as coisas. A gente precisa realmente compreender que a gente até só vai conseguir dar esse cuidado e a felicidade ao nosso redor, se a gente também olhar um pouquinho para a gente. Não se esqueçam de si mesmas, busquem a sua felicidade e saibam que em situação de violência, ligue 180 e busquem aí as demandas e os serviços que são ofertados pelo Estado e por pessoas que estão aí nessa luta. Exato, é isso. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Um prazer enorme realmente ter vocês aqui. E você que está aí em casa, muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente, tá? De verdade. Amanhã, 9h30 da manhã, estaremos de volta, sexta-feira, né? Sextou aqui no Bem Assim. Vai ter muita coisa boa e eu estou aguardando você. E é claro, também deixa a mensagem, denuncie e se informe, porque esses são os melhores caminhos para ajudar a gente quando a gente está passando por uma situação difícil, tá? Um grande beijo, muito obrigada mesmo pela sua companhia. Tchau, tchau e até amanhã.